Minha infância, ela foi uma infância bem deturbada, foi bem difícil, né? A minha mãe foi embora de casa, a gente era muito novo, então a gente começou a morar com meu pai tinha certo tipo de problemas com drogas também. Quando eu tinha 12 anos, né, minha avó, ela conhecia um casal adventista e ele sempre chamava a gente para fazer o pôr do sol, fazer umas dinâmicas bem jovens, né, e chamava eu e meus outros 4 irmãos e a gente ia. E foi nesse meio período que, tipo, as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis. Comecei a andar com pessoas que eu não tinha costume de andar e eu acabei me envolvendo de uma forma que pra mim voltar atrás já não dava mais tempo. Pra mim, né, como eu não sabia, eu era criança, então eu não sabia como é que era aquilo. Pra mim era só um lazer ali, um momento momentâneo ali que eles davam, né? Eu não entendia o porquê eles faziam aquilo, porque eles eram tão bons com a gente. E aí o meu pai foi embora, minha mãe foi embora e aí a gente ficou só com a nossa avó. Ela começou a ficar doente, porque ela não tinha a vitalidade, ela não tinha aquela idade e o vigor que ela tinha como ela tinha antes. E aí ficou só eu e meus 4 irmãos morando na casa. E aí a gente teve que se virar para pagar a conta de água, luz e alimento. E aí o meu irmão, né, o Lucas, ele descobriu onde minha mãe morava. Aí a gente foi visitar ela e teve uma vez que eu fui lá visitar ela, eu contei minha situação e ela me acolheu. E ali foi onde começou a minha caminhada cristã, né? Que minha mãe já estava tendo estudo bíblico e ela já estava frequentando a igreja. E ela me apresentou a igreja, né? Ela falou, olha, eu tô indo pra igreja, você quer ir comigo? Então ele tomou essa decisão num momento, pra mim, foi um momento que eu fiquei feliz por ele. Mas não era planos que eu tinha pra mim estar na igreja junto com eles ali naquele momento. E não me era estranho, porque eu acabei me lembrando do acontecido lá dos vizinhos, que eles falavam a mesma coisa que eles estavam falando pra eles lá, eles falavam pra gente. Eu não participava dos cultos deles, mas eu orava no meu quarto, a minha mãe tinha levado uma Bíblia pra mim, ela levava bastantes livros daqui da igreja aqui pra mim ler lá dentro, pra mim poder passar meu tempo. Então, como eu tinha um acesso num quarto que era mais reservado, um quarto que tinha mais um pouco de privacidade, eu tinha mais esse sossego para ler meu livro, tinha mais esse sossego para fazer oração, tinha mais esse sossego para me aproximar mais de Cristo. Bom, eu me batizei com 16 anos na igreja, eu fiquei 1 ano ativo. Depois que eu entrei para a escola e tinha todo um problema com tentar me adaptar com o mundo jovem atual, né? Como eu tinha me batizado ia fazer 1 ano, então eu tava bem com fogo, sabe, para falar de Jesus. E muitas das vezes as pessoas olhavam e falavam, olha o tapado aí, quando eu chegava, né? Quando soubemos que o Tiago estava se afastando da igreja, deu aquela tristeza por dentro da gente, que era um jovem muito ativo, prestativo para a igreja. E depois eles foi esfriando e não veio mais, a gente ficou meio triste com isso, né? Eu já não tinha aquele brilho de ir para a igreja, eu ia por ir. Por mais que ele estivesse longe, sempre estávamos em contato com ele, conversando com ele. E eu precisava do trabalho, porque eu morava sozinho e era a única forma de eu pagar o meu aluguel, minhas contas e me manter. Ele atendia bem a gente, só que a gente via que ele não tinha forças para lutar. E eu vivia bem miseravelmente, né, nesse meio período que eu fiquei longe da igreja. E os irmãos da igreja, eles oravam muito por mim. Eles sempre falavam, Tiago, volta para a igreja. Ele foi uma ponte para mim querer ir para a igreja. E ao mesmo tempo, ele estava fora. Então, o alicerce que eu tinha dentro da igreja já não estava mais dentro da igreja. Ali naquele momento da minha virada de chave foi eu ir para a clínica. Que de início eu fui só para conhecer, quando eu cheguei lá, a minha mãe já queria que eu ficasse e conversou comigo, eu acabei tomando essa decisão, mas num acordo de 3 meses, que já é bastante tempo. Aí quando eu fui ver, ela já tinha assinado 6 meses, eu fiquei lá 6 meses. O nosso contato com o Lucas foi quando ele começou com a mãe dele vindo frequentar na igreja. Ele via na igreja, mas não entrava, ele ficava só na porta. E aí eu ficava prestando atenção nele, nos atos dele, né? E aí eu tive que conversar com ele, conversei muito com ele, para saber alguma coisa que a gente pudesse ajudar ele, né? Porque eu já tinha comentado com a minha mãe que eu queria ter estudo, mas eu não tinha tomado uma iniciativa de chegar em nenhum membro da igreja. O estudo na casa dele era uma bênção, porque ele já começou missionário. Que no segundo estudo que nós tivemos, ele já foi buscar um amigo dele lá no Capão Redondo para trazer para fazer o estudo com a gente. Aí eu falei, não, é muita informação para uma pessoa só, é muita gente falando. E conhece a verdade, você desceu as águas, você conheceu a verdade a Cristo, você aceitou Jesus como seu único Deus e Salvador, então você conhece a verdade, você sabe que você está fazendo errado. Era bem complicado, eu vi isso pra mim, uma pessoa que já foi adventista, uma pessoa que já teve estudo bíblico, ouvir isso de uma pessoa que está tendo estudo bíblico, que é da sua família e que você ama. Aí na última conversa que eles estavam tendo, que eles estavam marcando a data do batismo do meu irmão,
eu cheguei, eu vi que eles estavam aí e eu ia virar as costas e ir embora. Só que na hora que eu ia virar as costas e ir embora, olha que o engraçado é que eles tinham terminado de conversar e me pegaram na hora que eu tava virando as costas. Pra ele tinha vergonha da imagem dele, ele tinha vergonha de estar perto dos outros irmãos deles em Cristo, porque ele se sentia uma ovelha desgarrada. Eu orei pra Deus e falei assim, ó Deus, você quer que eu volte, né? Você mandou várias pessoas aleatórias, tanto da igreja como não da igreja. Você já me deu vários sermão, você quer eu de volta. Então, já que você quer de volta, toma minha vida em suas mãos e faz a sua vontade. E o engraçado é que tudo se resolveu em uma semana só. Uma coisa que eu achei que ia durar um bom tempo, Deus resolveu assim. É que nem fala, né? Oração também tem ação. Então não adianta só você orar e querer que Deus faça tudo. Então eu tive que agir também. Foi na onde eu tomei as decisões de chamar ele, convidar, pegar no pé. Nós fizemos uma semana de oração lá no Moarama e nós convidamos ele. E ele foi no último dia da semana de oração, eu fiz um apelo lá para ele. Eu sentia muita tristeza, sabe? Era inexplicável. Era um sentimento assim de culpa. Ele ajudava bastante em questão do ministério de louvor, no som. Ele estava ali também na recepção. Era uma pessoa ativa na igreja. Dava pra ouvir, tipo, na minha mente, o inimigo falando assim, você não presta pra nada, quando eu via isso. E quando nós vimos que ele gostava, que ele tinha saudade da igreja, a gente sempre visitava com ele, entrava em contato com ele, jogávamos bola com ele, e sempre assim, sempre falando da volta dele para a igreja. E todas as vezes ele falava sempre para mim, Fragoso, eu tenho que voltar para a igreja, eu vou voltar para a igreja. Mas ele não tinha forças. Todo instante eu sentia a presença da igreja comigo quando estava fora, por conta que os irmãos sempre, um por um, falavam que estavam orando por mim. E sempre eu dizia para ele, Tiaguinho, estamos orando por você. Eu tenho certeza que Deus vai trazer você de volta. E isso foi me dando um aconchego, né? Porque a gente vê que a união de uma só fé, as pessoas orando uma pelas outras, me levou ao arrependimento novamente. Nosso papel é resgatar pessoas. E como eu também voltei para a igreja, eu estive afastado da igreja por muitos anos, eu também voltei num reencontro. Isso me fez eu trabalhar muito mais por isso, porque se Deus trabalhou na minha vida, também vai trabalhar na vida do Tiaguinho também, essa era a minha fé. Aí tava aquela preparação, todo mundo sabendo que ia ser nosso batismo e o rebatismo dele, aí todo mundo parabenizando, todo mundo falando, não, melhor decisão que você tomou, minha mãe já estava feliz. Minha avó, que eu não via minha avó há 6 anos, ia vir no meu batismo, então eu estava bem ansioso. Quando eu conheci o Tiago, o sonho dele era trazer o irmão para a igreja. Mas infelizmente foi o contrário. Agora o Lucas está trazendo o Tiaguinho de volta para a igreja. E toda aquela carga negativa que eu estava ficou lá embaixo e eu pude ressurgir novo. Eu me senti como o primeiro batismo, né? Eu me senti novo de novo. Esse dia foi um dia maravilhoso, em ver que Deus trabalha no coração das pessoas. 2 irmãos que estavam perdidos pelo mundo e agora estão nos pés de Cristo juntos. Eu sou sonoplasta, né? Eu equalizo o som para outras pessoas cantarem e projeto outras coisas e sou do louvor, né? Da regência. Quando tem que cantar, passar uma mensagem musical, eles me chamam. Quando tem que cantar em outra igreja, eles me chamam. E para mim isso é muito bom, né? Porque quando eu estava fora da igreja e eu vi que eu não podia mais fazer isso, foi uma coisa muito triste para mim, porque eu sempre amei o louvor, né? Eu estava ansioso para esse dia chegar, para mim ver que realmente minhas orações tinham sido concluídas. E quando eu vi ali que ele colocou realmente o manto do batismo, eu falei, olha, não. Quando o Tiago nos disse que queria voltar para a igreja, foi uma das melhores noites que eu tive na semana toda. Esse reencontro que a igreja proporcionou para o meu irmão, o Tiago, para mim foi um trabalho que foi bastante detalhado. Esse trabalho para mim não tem preço, porque assim como eu fui resgatado, e sou grato, porque Deus ouviu as orações de muitas pessoas, assim também hoje eu sou grato também, porque Deus nos deu essa missão. Então eu vi que Deus, independentemente do que você tenha feito, do que você não tem feito, ou a falta que você tem dado, Deus tem um local de perdão para qualquer um. Não importa o erro do que você fez no passado. Deus esquece, Ele só quer você. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem.